Muito bem, turma. Nós vamos iniciar hoje, né, propriamente dito, alguns conceitos também muito importantes relacionados aos projetos em si. Então, nós estudamos sobre ferramentas de projetos, entendemos ferramentas importantes, ok? Ferramentas que nos ajudam a termos ideias, nos ajudam a caminhar no desenvolvimento do projeto. Eu queria começar hoje com vocês, dando continuidade nessa parte de projetos, porque todo projeto ele precisa ter uma característica, ou seja, ele existe para algo. Então, no campo da ideia, você consegue desenvolver uma boa ideia do seu projeto. Agora, a maior dificuldade que se tem do projeto é na parte de andamento, desenvolvimento de projeto. Desenvolvimento de projeto, tá? A maior dificuldade que se tem é você conseguir controlar o projeto, saber como anda o projeto. E alguém poderia me ajudar a identificar por que que isso acontece? Por que que é complicado essa fase? Por que que essa fase de acompanhar, do desenvolvimento do projeto é a parte mais complicada e complexa de um projeto? Alguém gostaria de compartilhar com a gente aqui a ideia? Ou por que que você acha que é a parte mais difícil? Alguém tem alguma sugestão quanto a isso? Posso arriscar, perguntar, por exemplo, Tamara, tem alguma sugestão? Você tem alguma sugestão por que que a parte de desenvolvimento de projetos é a parte mais difícil? Eu acho que é porque você tem que ter uma ideia que funcione, o grupo tem que entrar em consenso. Ok. A parte da gestão. Uhum. Então, com base nisso, eu vou tratar com vocês hoje justamente desse tema relacionado à gestão de projetos, porque cuidar do projeto é a parte mais complexa. É quando envolve aí muitos complicadores que quando nós não conseguimos observá-los adequadamente, a gente acaba não tendo o controle devido, tá ok? Então, gestão de projetos, o que que seria isso, professor? Seria um controle do projeto, seria uma forma de administrar o projeto. Mas professor, o que que isso vai me ajudar? Vai te ajudar a ter uma visão exata de tudo que está ocorrendo em relação ao seu projeto. Ou seja, tudo que for questionado, tudo que for perguntado a respeito do seu projeto, você já vai ter ciência disso, já vai ter uma informação precisa. Pô, perfeito, entendeu? Então a gente precisa ter esse controle do projeto em si, e é isso que mostra que você tem o seu projeto nas mãos, quando você de fato domina a questão da gestão de projetos, tá ok? Então a gestão ela envolve essa proposta aí, tá ok? Então vamos lá, mas dentro da gestão, o que que eu preciso saber? O que que meu grupo precisa saber? Então o projeto em si, ele tem muitas informações, e algumas informações que essas ferramentas que vocês tiveram, como principalmente os 5, vocês tiveram 5S, foi isso mesmo que vocês falaram? 5S. Confirma aí, não foi 5W2H, não? Foi 5W2H. Ah, ok, ok, beleza. Então, o 5W2H, ele ajuda porque são 7 perguntas, e perguntas que elas trazem respostas ao nosso projeto, tá ok? Por exemplo, custo e duração do projeto. Gente, essa é a informação mais importante do seu projeto. É você saber, na verdade, quem
é você saber quanto vai custar o seu projeto, ou seja, o quanto que vai ser o custo dele, porque se você não souber o custo do seu projeto, automaticamente você pode sofrer uma interrupção dele durante o andamento, ou seja, você iniciou o projeto, você tinha recursos, você começou o projeto muito bem, mas de repente o projeto ele não apresenta os recursos mais necessários para isso e você precisa interromper o seu projeto. Então, o custo do projeto ele é importantíssimo. É quando você consegue calcular exatamente as entradas e saídas daquilo que vai ser gasto no seu projeto. Mas aí você pode me perguntar, como que eu vou saber isso? Projeto que vai durar, não estou falando somente projeto integrador, tá? Eu preciso que vocês entendam que eu vou passar para vocês uma visão geral de projetos que será aplicado ao projeto integrador, mas essa matéria aqui, ela é uma matéria que ensina vocês a desenvolverem projetos mecânicos, ok? Então, se você precisar desenvolver um projeto mecânico, você tem que saber o custo do seu projeto. E esse custo do projeto envolve vários fatores. Ele envolve a mão de obra, entendeu? Ele envolve o local, ele envolve os recursos materiais, por exemplo, os materiais que serão utilizados para a confecção do seu projeto. Ele envolve também as ferramentas que serão utilizadas para a fabricação ou a manutenção do seu projeto. Ou seja, vários recursos precisam ser gastos durante a execução de um projeto. E já que eu tenho que gastar esses recursos, eu preciso ter esses recursos contabilizados antes mesmo de começar o meu projeto. Pô, mas é possível isso, professor? Como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa antes? O projeto nem começou, eu já sei quanto que eu vou gastar? Gente, perfeito. Nós estamos vivendo uma época hoje muito tecnológica. Existem vários recursos, vários softwares, inclusive aplicativos, que você consegue, digamos, delinear, né? Você consegue expor ali naquele aplicativo ou software tudo que vai acontecer no seu projeto. Ele faz perguntas para vocês já direcionadas. Ele pergunta quais são as tarefas que você vai fazer no seu projeto. Ele pergunta nessas tarefas, em cada uma delas, quantas pessoas por cada tarefa você precisa. Ele te pergunta, por exemplo, numa tarefa que será feita, você você vai usar uma pessoa, mas essa pessoa custa quanto para você naquele dia, entendeu? Então são tantas as informações que serão, digamos assim, passadas para vocês, que automaticamente nós teremos a possibilidade de ter esses dados mais específicos, tá ok? Então, nós teremos essa vantagem. Então, esses softwares, eles passam para vocês o custo do projeto, eles passam para vocês exatamente quanto que vocês, quantas pessoas estarão envolvidas nesse projeto, e através desse custo você sabe exatamente, até mesmo se você for prestar um serviço para alguém, quanto que você então deve ter de receita para que esse projeto ele torne ou se torne uma possibilidade, tá ok? Mas além do custo, algo que precisa ser feito e que precisa ser muito bem falado para vocês é a questão da duração do projeto. Eu preciso ter o meu projeto com uma duração bem estipulada, tá ok? Por que bem estipulada? Porque nessa questão de estipular a duração do projeto que eu compreendo exatamente algumas informações. O tempo que vai levar para fazer o projeto, entendeu? Esse tempo ele precisa ser muito bem descrito por você. Você precisa ter um cálculo aproximado de quanto tempo você leva na execução dele. E aí, não é só numa execução geral, porque você pode me perguntar o seguinte: como é que eu vou saber o tempo que eu vou levar para um projeto? Você vai saber medindo cada tarefa que você tem que fazer. Ou seja, cada tarefa que você terá que desenvolver,
elas irão mostrar para vocês exatamente aquilo que vocês precisam fazer, tá ok? Então, há uma necessidade de se mapear, na verdade, todo tipo de tarefa que será feito, todo tipo, e se trabalhar ali uma questão chamada hora de trabalho, ou seja, quanto tempo eu vou gastar em cada tarefa do meu projeto. Com isso, somando todas as horas que você colocou em cada uma das tarefas, e aí vamos ser muito claros, tá? Pode ser que no seu projeto você tenha listado 500 tarefas a serem feitas. Se você listou 500 tarefas a serem feitas, então você vai ter esse andamento aí pela frente, tá? Então vocês listem isso e aí com base nisso você consegue obter essas informações. É aí que vai entrar uma informação importante para vocês, que é quando alguém perguntar quanto tempo vai durar o seu projeto. Meu projeto dura 120 dias. Meu projeto dura 30 dias. Você consegue mapear o tempo de duração através de ferramentas válidas, ok? Nós temos ferramentas válidas hoje em dia que facilitam esse processo, que facilitam esse entendimento, que oferecem para a gente esse entendimento mais claro de quanto tempo nós vamos levar essa questão, tá? Então, essa é uma facilidade que nós temos pela frente, tá ok? Então, custo e duração do projeto é algo que nós precisamos. Também recursos necessários, né? Porque os recursos necessários é tudo aquilo que eu tenho que utilizar, tudo aquilo que eu vou utilizar no meu projeto. Isso eu preciso ter descrito, sabendo que eu vou precisar. Agora vem um ponto importante, ainda mais para vocês que geralmente num projeto não trabalham sozinhos, ok? Então, se eu não trabalho sozinho no projeto, eu preciso identificar responsabilidades, ok? Identificar responsabilidades. Ou seja, de quem é essa responsabilidade aqui, ok? E aí, você identificando a responsabilidade, você consegue fazer com que a gestão funcione melhor. Porque se a tarefa número 35, que ficou sob a responsabilidade de fulano, não foi feita, é, dentro da gestão, quem vai ser questionado sobre a não realização da tarefa 35 é quem estava responsável por ela. Então, diante de um projeto, eu preciso deixar muito claro exatamente a responsabilidade de cada um. Qual é o maior erro de um projeto e nesse planejamento nós conseguimos notar? É quando eu não identifico os responsáveis. Eu não faço a minha coordenação dos responsáveis pela devida tarefa. E aí eu deixo livre. Olha, pessoal, precisamos fazer isso. Precisamos fazer essa tarefa. Qual é a tarefa? A tarefa é precisamos desenhar. Ok, beleza. Pronto, foi lançado no ar que alguém precisa desenhar. Mas não foi dito quem precisa desenhar e o que precisa desenhar e até quando precisa desenhar. Porque aí entra essa questão da questão da responsabilidade, que eu preciso entender bem, que se eu sou responsável por fazer essa tarefa, já que me incumbiram de fazer essa tarefa, você precisa me dizer o seguinte: qual o prazo que eu tenho? Ou seja, quanto tempo que eu tenho para fazer essa tarefa? Porque com base no prazo que eu tenho, ou seja, com base na informação que eu tenho para fazer essa tarefa, eu vou ter que administrar o meu tempo para que isso aconteça. E aí é importante frisar para vocês que dentro de um projeto existem algumas responsabilidades que irão acontecer ao mesmo tempo, ou seja, responsabilidades de tarefas. Existem tarefas que precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, enquanto uma pessoa do grupo está desenvolvendo uma ação, a outra vai desenvolver uma outra. Só que existe um detalhe: existe uma questão
que nós chamamos no projeto de tarefa antecessora. O que é tarefa antecessora? É a tarefa que vem antes. Então, se eu sou responsável pela tarefa 35 e ficou muito bem descrito que a tarefa 35 só pode acontecer depois que a tarefa 34 termine, eu preciso que a tarefa 34 termine, só que a tarefa 34 não está sob a minha responsabilidade, está sob a responsabilidade de uma outra pessoa do grupo. Então, o que eu preciso entender? Que existem os chamados relacionamentos de tarefas e relacionamentos de atividades, né? Dentro do projeto. Ou seja, eu irei fazer a minha atividade, eu irei fazer a minha tarefa, mas se eu não fizer, eu vou provocar um atraso. E esse atraso é um efeito dominó. Porque digamos que a minha tarefa anterior, a minha tarefa 34, era uma tarefa de 4 horas, ok? E a tarefa de 35 era uma tarefa que duraria 8 horas. Estou só dando exemplo de tempo para vocês. Mas a pessoa que ia levar 4 não levou 4, levou 12. Então, olha só o tempo que eu tenho de atraso. Agora, se eu não prestar atenção, toda tarefa tendo atraso, o meu projeto final vai ter um tempo de duração com atraso muito maior. Então, por isso que existe a questão do planejamento e da gestão, para a gente poder controlar, poder gerir e administrar o tempo de cada tarefa, ou seja, cada responsável pela tarefa, entendendo as suas devidas responsabilidades e seus devidos relacionamentos, ou seja, uma tarefa se relaciona com outra tarefa, ok? E aí eu preciso entender que se muitas vezes eu não desenvolver a minha tarefa, eu vou prejudicar um componente do grupo que está aguardando com que a minha tarefa termine, tá ok? Então, para isso, nós temos geralmente o gestor do projeto, aquela pessoa responsável por fazer a gestão disso. Pode ser chamado de líder de projeto, pode ser chamado de supervisor de projeto, gestor de projetos, mas é alguém que vai ficar monitorando isso, vai monitorar isso através de planilhas, vai monitorar isso através de cronogramas e vai fazer exatamente a supervisão desse tipo de atividade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Toda empresa tem um supervisor de setor. Por quê? Ele precisa verificar se as responsabilidades estão sendo feitas e feitas dentro do prazo. Lógico, atentando também para a qualidade das responsabilidades, né? Das atividades. Agora, se num grupo, se eu faço parte de um grupo e nesse grupo não ocorre de forma alguma a gestão desse grupo, se ninguém fala, se ninguém monitora, eu sofro aí a consequência de não conseguir, de forma alguma, avançar com o meu projeto. Então, eu preciso, categoricamente, fazer o quê? Monitorar isso com muito cuidado. Então, todo grupo de projeto, toda equipe de projeto, ela precisa ter alguém responsável para poder fazer a gestão. Vai monitorar se a atividade está sendo feita, vai monitorar se o tempo está dando certo, tem que ter alguém para monitorar isso, ok? Características de um gestor de projetos. Bom, primeiro ele é líder de uma equipe, ok? Primeiro ele é líder de uma equipe. Para essa equipe avançar, ela precisa ser muito bem liderada, ela precisa ser direcionada. Então, o líder ele consegue puxar a equipe numa determinada direção. Ele consegue motivar a equipe a desenvolver bem as suas atividades. Existem hoje novas funções no mercado, como o coaching, que de fato é um motivador, é um líder motivador, que procura passar
e motivar a equipe ao cumprimento das suas atividades. Isso é fato, ok? Agora, existe também um outro fator que é importante, que esse líder também é um chefe. E a função do chefe é cobrança, é literalmente cobrança. Ou seja, hoje uma das características do ser humano muito difícil, né, de se aceitar, é ser cobrado. Mas dentro de uma empresa existe o chefe, ou dentro de um grupo existe um chefe, que ele está ali para cobrar. A função dele é essa. A função dele é realmente chegar com uma pergunta, com uma arguição, com algum determinado tipo de cobrança, perguntando sobre aquela atividade, se essa atividade foi concluída. Foi concluída. Mas estou vendo aqui que foi concluída com atraso. O que que houve? Houve algum tipo de imprevisto? Ele precisa ter essas respostas. Agora, por quê? Porque ele é o chefe do projeto, mas ele está embaixo de uma cadeia também de liderança. Então, alguém vai perguntar para ele, alguém vai questioná-lo sobre o porquê da demora, o porquê do atraso. Então, ele, que é o chefe do grupo, precisa estar integrado diante desse comportamento, tá? Uma coisa que eu queria destacar para vocês, e acho importante isso, tá? É você ter uma capacidade, uma habilidade, entendeu? Que é a habilidade de ouvir. Geralmente, diante de um questionamento que é feito por um chefe, às vezes o fato de já ser questionado já, de certa forma, interrompe até mesmo essa comunicação, porque a pessoa ela não gosta, né, do fato de ser questionada. Mas dentro de uma empresa, nós precisamos ser questionados. E toda vez que você for questionado, o problema não é ser questionado. Toda vez que você for questionado, você precisa ter as respostas, entendeu? Então, qual é a melhor forma de você lidar com isso? É você entender suas responsabilidades, ou seja, o que você precisa fazer. Porque no momento em que você for questionado, você terá a resposta pronta para ser dada para quem questionar você. E aí, quando isso acontecer com frequência, você sempre responder adequadamente, você sempre passar as informações corretas, ou seja, isso acaba trazendo para você uma evidência de um funcionário, de um colaborador da empresa que realmente desenvolve bem as suas atividades e suas tarefas, principalmente dentro de um grupo, ok? Então, nós começamos e entendemos que através de grupos menores para desenvolvimento de projetos ou de setores dentro da empresa, é mais fácil para a gente ter essa relação, ter essa identificação, e aí, através disso, a gente poder avançar, tá ok? Bom, por último, nessa primeira fase, eu queria falar sobre um risco muito grande que o projeto pode sofrer, que é o chamado risco de mudança, tá ok? O projeto pode sofrer risco de mudança. Vários fatores podem levar o projeto a sofrerem riscos de mudanças. Por quê? Porque alguma coisa pode ter passado sem ter sido analisada como deveria ter sido analisada, tá? Existem fatores internos para isso. Eu falo interno porque existem também fatores externos. Pode ser fatores que estejam alheio ao que você planejou, entendeu? Você planejou tudo certinho, mas tem algo que não dependia de você, é um fenômeno que não dependia de você, então aí a culpa não seria propriamente ou responsabilidade de quem está elaborando o projeto, entendeu? Existe uma ferramenta chamada matriz SWOT. Essa matriz SWOT, ela consegue encarar, ele chama isso de obstáculos, né? De dificuldades externas, possibilidades externas que podem ser agressivas ao projeto. Então, você tem como monitorar isso também. Então, até isso, hoje em dia,
já procuraram levantar dentro do mercado, que foi uma ferramenta para poder apurar em relação a isso. Bom, o que eu falei para vocês, então, foram esses recursos que eu estou mostrando agora para vocês: custo e duração do projeto, recursos necessários, identificar responsabilidades e relacionamentos e riscos de mudanças, tá? Diante disso que eu falei, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer esclarecer ou quer comentar algo? Fique à vontade. Fique à vontade, hein? Professor, Oi, pode falar. no geral, o projeto integrador ele é visto como um projeto em grupo, né? Mas no final de tudo, você ou quem estiver falando sempre vai conseguir identificar um individual? É possível. A partir até mesmo do que a gente chama de acompanhamento de projetos, né? Isso aí vale, essa pergunta sua, tanto para esse projeto integrador, quanto para um projeto dentro de uma empresa. Sempre haverá uma forma de você identificar. Mas existe uma forma interessante, porque você tem como observar, através de um cronograma de responsabilidades, se as responsabilidades estão sendo cumpridas. Então, no projeto integrador propriamente dito, as avaliações são individuais. O projeto, ele é feito em grupo, mas eu tenho como avaliar individualmente. Show. Isso é bom ou ruim, Paulão? Há controvérsias, né? Tem suas classes em ser bom e em ser ruim, entendeu? Mas tudo bem. Obrigada, professor. Tá joia. Muito bem. Eu vou passar para vocês agora algumas informações a mais e ainda quero ensinar para vocês ainda hoje uma ferramenta nova, tá? Uma ferramenta para vocês. É uma ferramenta muito joia, que ela ensina realmente como você administrar e planejar o projeto e ter essas conclusões aí que nós conversamos, tá? Então, o processo da manutenção, onde você está lendo manutenção, leia-se gestão de projetos, tá ok? Porque a manutenção também faz parte de um projeto, é como se essa manutenção fosse um projeto, mas leia-se projetos. Então, o que eu preciso fazer? Identificar as partes, ou seja, divisão em partes, relacionar as atividades necessárias e as relações de dependência entre elas. Primeira coisa que eu preciso fazer é dividir o meu projeto em tarefas. Quantas tarefas eu preciso fazer? Quais são as tarefas que eu preciso desenvolver? Eu preciso ter essa informação, porque através dessa informação eu vou saber exatamente quem vai fazer o quê e quanto tempo vai levar. Então, é a primeira parte importante aí que eu preciso identificar. Segundo, já que eu identifiquei as tarefas, ok? E já sei exatamente o que eu preciso fazer, eu vou estimar tempos e recursos, ok? Ou seja, vou estimar o tempo necessário para cada tarefa e o que eu preciso para cada tarefa.
Lembrando que recursos aqui geralmente são recursos materiais, recursos financeiros e recursos humanos. Ou seja, são 3 tipos de recursos. Ou seja, o profissional que vai desenvolver aquela tarefa, o custo que eu terei com aquela tarefa e o material que será necessário para aquela tarefa. Então, quando eu estimo tempos e recursos, eu estou trazendo aqui várias informações importantíssimas para o desenvolvimento de um projeto, tá ok? Uma outra aqui, identificar relacionamentos, ou seja, atividades dependentes, sequência e atividades independentes. Foi aquilo que eu mencionei para vocês sobre as chamadas tarefas antecessoras. O que é importante eu pensar sobre isso? Que existe aqui tarefas que uma depende da outra. Se uma tarefa depende da outra, automaticamente eu preciso ter o máximo de cuidado com isso para poder perceber, né, os detalhes daquilo que pode ser algo crítico para mim, né? Tem uma coisa escrita aqui que é chamada de sequência sem folga, ou seja, caminho crítico do projeto. Eu preciso descobrir. Eu vou ensinar vocês a descobrir como é que é o caminho crítico de um projeto, qual é a parte mais difícil do projeto, qual é aquela parte que você sabe que se você não dedicar uma atenção ou uma equipe com maior habilidade, você pode ter um complicador no seu projeto. Então, você precisa saber identificar isso antes mesmo desse projeto entrar em andamento, tá ok? É fato que isso é recorrente aí para você entender, né? Identificar limitações de programação. Então, essas limitações, elas são variadas, né? Então, por exemplo, a Agatha me fez uma pergunta que é uma limitação. Então, o grupo Vadella, aqui no desenvolvimento do projeto, eles têm uma limitação de acesso. É fato que nós vamos ter que trabalhar da melhor forma possível para poder auxiliar, né? E conseguir o desenvolvimento das atividades. Mas é importante isso, é importante a gente identificar as limitações de uma programação. Ou seja, o que limita, o que vai trazer para mim uma dificuldade, o que gera um ponto de atenção para mim. Então, esse ponto de atenção, essas dificuldades, essas informações, elas são importantes para a gente poder ter a informação mais clara, né, das coisas, não ser pego de surpresas e a gente ter uma boa informação. Por último, você deve fixar programação, ou seja, montou a sua programação, tem ela bem definida, todo grupo precisa saber o que tem que ser feito, agora vamos colocar a mão na massa, tá ok? Eu preciso ter isso bem definido para que as coisas aconteçam, tá bom? E aí, para isso, existem ferramentas que nos auxiliam com isso. Então, eu queria fazer uma dinâmica com vocês, tá? Vocês vão me entender nessa dinâmica que eu vou fazer com vocês. Queria que vocês prestassem atenção nessa dinâmica. E depois dessa dinâmica que eu vou fazer com vocês, vocês irão desenvolver aqui uma tarefa, tá ok? Então, eu vou precisar que vocês prestem muita atenção nisso. Eu vou pegar um tema livre, não vou pegar um tema da área de mecânica, mas eu vou criar com vocês aqui um gráfico, ok? A minha ideia é criar um gráfico e, através desse gráfico, mostrar para vocês como que eu posso fazer a gestão de uma tarefa, gestão de uma atividade, né, de um projeto. Como que eu posso fazer isso? Isso vai facilitar vocês no entendimento aí de umas atividades que vocês precisam fazer, tá ok? Então, isso vai ajudar bastante nessa questão. Então, eu vou usar um exemplo aqui muito simples. Como estamos de manhã ainda, eu vou botar aqui servir café, que será uma atividade de tema livre, tá ok? Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Bom, tá aí. A atividade que eu queria que vocês prestassem atenção. Eu tenho aqui
uma tabela com 3 colunas, ok? Na primeira coluna do lado esquerdo está escrito atividades ou tarefas. Ou seja, para servir um café, digamos que servir um café seja o meu projeto, seja algo que eu vá desenvolver, tá ok? Eu estou falando aqui um tema livre, depois vocês vão usar isso aí em outras atividades. Então, digamos que seja servir o café o meu exemplo, né, do meu projeto. Então, o que eu preciso fazer? Listei aqui 9 atividades. Lógico que pode ter 10, 11, 12, mas nós temos aqui 9 atividades só para exemplo do exercício. Nessas 9 atividades, é interessante que elas foram colocadas dentro de uma certa ordem, tá ok? Elas foram colocadas dentro de uma certa ordem, tá? Mas vamos lá. Colocar toalha na mesa, colocar pratos, colocar alimentos frios, aquecer o pão, colocar o pão na mesa, ferver água, alimentar a cafeteira, o ciclo da cafeteira e servir o café. Ou seja, 9 atividades que precisam serem feitas para que o projeto dê certo, tá? Então, essas atividades precisam ser listadas. Então, digamos que você pense em outro projeto, ok? Bom, você precisa listar as atividades que têm que ser feitas. E, de preferência, está colocando em ordem aquilo que vai acontecer. Então, professor, me dá uma orientação. Qual a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que você faz é listar todas as atividades que têm que ser feitas. Depois você pode mudar a ordem delas. Dizer quem vai ser a primeira, quem vai ser a segunda, quem vai ser a terceira. Mas você precisa ter todas as atividades bem dispostas para você conseguir desenvolver o seu projeto. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Pode fazer. Por enquanto, não. Ok. Se está dando para entender, está ótimo. Uhum. Bom, então vamos lá. Nós temos agora 2 colunas também. Uma coluna chamada dependência e outra coluna chamada duração. A coluna dependência é para mostrar se uma tarefa depende da outra, ou se a tarefa ela pode acontecer em qualquer momento, tá ok? Então, por exemplo, a primeira tarefa, colocar toalha na mesa. A pergunta é, ela depende de que algumas das outras tarefas aconteçam para que ela, então, possa ser realizada? Não. Ela pode acontecer em qualquer momento, ok? Ela, na verdade, é a tarefa número 1. Eu preciso colocar a toalha na mesa, ok? E aí, eu colocando essa toalha na mesa, eu já venho na coluna de dependência e coloco nenhuma. Nenhuma por quê, professor? Porque eu não preciso fazer nenhuma das outras atividades antes dela. Ela é a primeira. Tá ok? Ou seja, eu posso fazer essa atividade sem depender de outro. Ponto 2, colocar pratos. Tá ok? Colocar pratos, que é a tarefa 2. Ela depende de alguém? Sim. Aí na coluna dependência, nós colocamos o número 1. O que significa esse número 1? Significa a tarefa 1. Quem é a tarefa 1? Colocar toalha na mesa. Ou seja, eu só consigo colocar os pratos depois que a tarefa número 1 for feita. Olha que legal. Entendeu? Eu já sei que eu estou com uma tarefa aqui dependendo da outra. Ou seja, minha tarefa 2 depende da minha tarefa 1. Se a minha tarefa 1 não acontecer, automaticamente a tarefa 2 não vai acontecer. Tá ok? Dando continuidade. Colocar alimentos frios na mesa. Eu também preciso que a tarefa 1 seja concluída. Por isso que na coluna dependência está escrito o número 1. Ou seja, preciso dela para que isso aconteça. Tá ok? Beleza.
Aquecer o pão, preciso aí de alguma relação com alguma outra tarefa? Não. Enquanto alguém está colocando a toalha na mesa, alguém está colocando os pratos, alguém está colocando alimentos frios, eu estou aquecendo o pão aqui separado, né? Eu não preciso eu não estou dependendo que alguém termine uma tarefa para eu aquecer o pão. Eu posso ter o aquecimento do pão acontecendo aí simultaneamente. Por isso, na coluna dependência é colocado nenhuma, porque ele não depende de ninguém para que isso aconteça. Agora, colocar o pão na mesa, preciso. Preciso que a toalha esteja na mesa. Se a toalha não estiver na mesa, eu não posso colocar o pão lá. E preciso também que o pão seja aquecido. Ok? Ou seja, por isso que na coluna dependência está escrito número 1 e 4. Ou seja, tarefa 1, colocar toalha na mesa, e tarefa 4, aquecer o pão. Somente depois dessas atividades é que eu vou conseguir colocar o pão na mesa. Ferver a água. Não dependo de nada para ferver a água. Não depende. Enquanto o pessoal está aquecendo o pão, está colocando as coisas na mesa, eu coloquei a água para ferver. Então é uma tarefa independente. Coloquei como nenhuma. Agora, alimentar a cafeteira. Muito bem. O que é alimentar a cafeteira? É colocar o pó de café lá na cafeteira, colocar lá o coador, tudo isso, né? Para isso acontecer, eu preciso ter a água fervendo. Então, a tarefa 7 depende da tarefa 6. A tarefa. Não, perdão. É isso. A tarefa 7, eu vou colocar aqui na linha de dependência que eu só vou fazer isso, só vou poder, de fato, alimentar a cafeteira para que as coisas funcionem depois que eu colocar água para ferver. Tá ok? Vou para a tarefa número 8, que é o ciclo da cafeteira, que ela precisa funcionar agora com todos os ingredientes juntos. Só vai acontecer depois que eu, de fato, alimentar a cafeteira, que é a tarefa 7. Então, o ciclo da cafeteira, tarefa 8, se você olhar do lado na dependência, tem o número 7. Significa dizer que ela só vai acontecer depois que eu alimentar a cafeteira. Passou disso, vem agora servir o café. Beleza, mas eu vou servir o café quando? Ela é dependente de algumas atividades? Sim. Ela é dependente das atividades 5, que é colocar o pão na mesa, e 8, que é você ter o café pronto. Tá ok? E, na verdade, se você parar para observar, para você ter o ciclo da cafeteira na mesa, né? E você ter o pão na mesa e o café pronto, você precisa de todas as atividades prontas. Então, sem elas, você não consegue fazer nenhuma atividade. Perguntas até aqui? Fique à vontade. Sobre dependência. Então, vou avançar. Vou avançar agora para a coluna que está à direita, que é a coluna de duração. Colocar a toalha na mesa. Tempo estimado. Professor, quem estima esse tempo? Vocês podem estimar o tempo, ok? Se vocês estiverem falando de um projeto que precisa de um especialista, aí vocês vão entrevistar um especialista para poder ajudar a, a monitorar o tempo. Mas aqui nós vamos estipular um tempo aleatório, tá? E esse tempo aleatório aqui está sendo colocado em minutos. É importante a gente definir a unidade de tempo também. Então, para colocar a toalha na mesa, eu gastei meio minuto, né? 30 segundos. Para colocar os pratos, 3 minutos. Colocar alimentos frios, 2. Aquecer o pão, 1. Colocar o pão na mesa, também, meio minuto. Ferver a água, 4 minutos. Alimentar a cafeteira, meio minuto. Ciclo da cafeteira durou 3 minutos. E servir o café, meio minuto. Ou seja, eu tenho aqui todo um tempo agora estipulado para isso, tá? Agora eu quero abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui? Observem bem agora o que eu tenho de informações muito boas aqui
dentro desses gráficos? Eu tenho a atividade que vai ser feita, se ela depende de alguém e tem um tempo de duração dela. Eu tenho aqui agora na minha mão um cronograma que me dá a total condição de fazer a gestão da tarefa. Aí vem uma pergunta, Paloma, que você fez. Se tem como eu monitorar? Tenho como monitorar. Porque eu posso perguntar o seguinte: quem é que vai fazer cada uma dessas tarefas? Diante dessas tarefas, eu tenho como saber quem fez, quem não fez. E se uma tarefa, como por exemplo a tarefa 1, não for feita, ela vai atrasar todo o projeto. Porque todo o projeto está praticamente dependendo dela. Eu vou até conseguir aquecer o pão, eu vou até conseguir ferver a água, mas eu não vou conseguir fazer o projeto todo na sua unidade, né? Servir o café com todos os ingredientes na mesa, porque a toalha não foi colocada na mesa. Então, eu preciso observar que os projetos são feitos dentro dessa maneira, ok? Ele tem as suas tarefas, aí depois eu crio uma dependência e crio uma duração, tá ok? Perguntas? Sem perguntas? Entenderam? Podemos fazer o exemplo agora, atividade? Já estão dominando o assunto ou querem perguntar antes de fazer a atividade? Por enquanto, tá indo. Show. Então, vamos fazer um exemplo clássico, tá? Uhum. Pegue um papel, tá? Pode ser aí de um caderno, de uma folha. Façam essas três colunas que vocês estão vendo aí, ok? Coluna de atividades ou tarefas, dependência e duração. E eu fiz aqui no meu projeto o Servir o Café. Você pode fazer um outro projeto qualquer. Pode fazer lá servir almoço, servir jantar, fazer um suco, fazer um bolo. O tema é livre, tá ok? Queria que você colocasse todas as atividades do seu projeto. Não precisa ter 9 tarefas como teve a minha. Pode ter menos ou pode ter mais. Mas a primeira coisa que eu queria que você colocasse fosse as tarefas. Depois que você colocar as tarefas, e aí de preferência em ordem, aí você vai montar a dependência. Talvez surja dúvidas na hora da dependência, mas aí eu vou corrigindo junto com você. A ideia é que você faça isso num papel, tá ok? Tire uma foto e manda para mim, tá? Que aí eu... Pode mandar no privado, que aí eu vou corrigindo junto com você, se tiver alguma coisa. Ou pode me perguntar por aqui mesmo que eu respondo. Tá ok? Alguma dúvida? Então, beleza, pessoal. Vamos entrar então em atividade, tá? Atividade simples, tá ok? Vocês vão pegar uma folha, pode ser de caderno, uma folha separada. O que quiser, ou quem estiver usando o computador pode fazer no computador, fazer essas 3 colunas e montar aí um projeto, alguma coisa que tem que ser feito, mas com tema livre, tá ok? E aí, qualquer dúvida, eu vou ajudando vocês a montar.